governo federal está prestes a aprovar a isenção do imposto de renda para todos que ganham até R$ 5.000 por mês. É uma medida que vai beneficiar milhões de brasileiros, incluindo aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Mas enquanto isso acontece em Brasília, aqui no estado de Goiás a realidade é bem diferente. O servidor aposentado ou pensionista que recebe acima de R$ 3.000 continua pagando contribuição previdenciária sobre o valor que ultrapassa esse limite. E olha que tem gente pagando quase R$ 300 por mês de desconto. R$ 300 que fazem uma diferença enorme no orçamento de quem já se aposentou e deveria estar curtindo o fruto de décadas de trabalho. Pois é, e é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar hoje, porque essa situação precisa mudar. Meu nome é Eurípides Souza, sou advogado e um dos sócios aqui do LDS Advogados. Eu tenho mais de 10 anos de experiência defendendo os direitos dos servidores públicos. E eu posso te garantir uma coisa: esse vídeo faz parte da nossa missão de empoderar você, servidor, com informação de qualidade sobre os seus próprios direitos. Hoje a gente vai falar de um tema que afeta diretamente quase 9 mil aposentados e pensionistas aqui do estado de Goiás e que merece a sua atenção. Antes de continuar, se você é servidor público, aposentado, pensionista ou se você conhece alguém que se enquadra nessa situação, se inscreva agora no nosso canal. Não deixe de curtir esse vídeo e, principalmente, compartilhe com outros colegas servidores para que eles tenham acesso a essa informação. Essa informação precisa chegar no maior número de pessoas possível, combinado? Veja bem, para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, através da emenda 103 de 2019, os aposentados e pensionistas dos regimes próprios de Previdência Social, que a gente chama de RPPS, só pagavam contribuição previdenciária sobre o valor que ultrapassava o teto do INSS. Deixa eu explicar melhor como isso funcionava na prática. Imagina que o teto do INSS na época era de R$ 5.000. O servidor aposentado recebia R$ 4.500, ele não pagava nada de contribuição previdenciária. Zero. Agora, se ele recebia R$ 6.000, ele pagava contribuição só sobre R$ 1.000, que era o valor que passava do teto. Percebe a lógica? Era uma forma de manter uma isonomia com quem se aposentava pelo INSS. Porque quem recebe benefício do INSS não paga contribuição sobre o valor do benefício recebido. Então isso faz sentido, certo? Mas aí veio a reforma da Previdência de 2019 e isso mudou. A emenda constitucional permitiu que os regimes próprios de previdência dos estados e municípios, aqueles que estivessem com déficit, pudessem aumentar a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas. E vamos combinar uma coisa: praticamente todos os RPPS do Brasil estão com déficit. Então essa permissão valeu para quase todo mundo. A partir dali, os estados passaram a ter autonomia para cobrar contribuição sobre todo o valor que ultrapassasse um salário mínimo, não mais o teto do INSS. Traduzindo para você entender o impacto. Antes havia uma isenção até o teto do INSS. E após a reforma, essa isenção passou a ser apenas até o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.518. E aqui no estado de Goiás, como que ficou essa história? Bom, em março de 2020, o governo estadual começou a fazer essa cobrança de todos os aposentados e pensionistas. Só que naquele momento ainda não tinha nem lei regulamentando isso direito. A lei só veio depois, em dezembro de 2020, que foi a Lei Complementar 161 de 2020. Essa lei finalmente regulamentou a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos aqui no estado. Mas não parou por aí. Um ano depois, em dezembro de 2021, veio a Lei Complementar número 168. E essa lei trouxe uma mudança para tentar amenizar a situação. Ela elevou a faixa de isenção de um salário mínimo para R$ 3.000. Então, desde 2021 até hoje, todo aposentado ou pensionista do estado de Goiás que recebe acima de R$ 3.000 paga contribuição previdenciária de 14,25% sobre o valor que ultrapassar esses R$ 3.000. Vamos ver um exemplo concreto para você visualizar melhor. Imagina a professora Maria, que trabalhou 30 anos na rede estadual de ensino. Se aposentou e recebe R$ 5.000 por mês. Ela vai pagar 14,25% sobre R$ 2.000.
que é a diferença entre o que ela recebe e a faixa de isenção. Isso dá exatamente R$ 285 por mês, quase R$ 300 de desconto. E olha que a professora Maria nem está entre os que ganham muito. R$ 5.000 hoje é pouco mais do que 3 salários mínimos. E para você conseguir dimensionar tudo isso que eu estou falando, eu vou te mostrar alguns dados que eu levantei lá no portal de transparência do Estado de Goiás. O Estado de Goiás tem hoje 62.400 aposentados e pensionistas no total. Desses, 49.163 são aposentados e 13.241 são pensionistas. Desse total todo, praticamente 41 mil pessoas recebem abaixo de R$ 8.150, que é o teto do INSS em 2025. São professores, técnicos administrativos, profissionais de saúde, entre outras pessoas que dedicaram décadas da vida delas ao serviço público e que não estão nadando em dinheiro. E aqui vem o dado mais importante. Dos aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 3.000 e abaixo de R$ 5.000, são 8.970 pessoas. Praticamente 9 mil servidores e seus dependentes que não vão mais pagar imposto de renda, mas que vão continuar pagando essa contribuição previdenciária. Eles seriam diretamente beneficiados se o Estado de Goiás aumentasse a faixa de isenção para R$ 5.000. Se o governo do estado equiparasse a isenção da contribuição previdenciária à isenção do imposto de renda, 9 mil famílias seriam diretamente beneficiadas e teriam um alívio no orçamento, que poderiam usar esse dinheiro para coisas essenciais, para melhorar a qualidade de vida. Agora vem a reflexão que eu quero fazer com você, e é aqui que a gente precisa do seu apoio para transformar essa realidade. Olha a situação. O Congresso Nacional está prestes a aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso vai beneficiar trabalhadores da iniciativa privada, aposentados do INSS e também os aposentados do serviço público. Enfim, todo mundo que se enquadra nessa faixa de renda vai se dar bem com isso. É uma medida de justiça fiscal porque quem ganha até R$ 5.000 não tem uma condição financeira folgada, todo mundo sabe disso. R$ 5.000 hoje mal dá para pagar as contas básicas de uma família, não é verdade? Mas enquanto isso, aqui no estado de Goiás, o aposentado e o pensionista do serviço público estadual, que recebe acima de R$ 3.000, vai continuar pagando contribuição previdenciária. E olha a ironia da situação. Quem se aposenta pelo INSS não paga contribuição nenhuma sobre o benefício que recebe. Nenhuma. O aposentado do INSS que recebe R$ 5.000 não sofre desconto de contribuição previdenciária e em breve também não vai pagar imposto de renda. Mas o servidor estadual aposentado que recebe a mesma coisa vai ter um desconto de quase R$ 300. Cadê a isonomia nisso? Cadê o tratamento justo? A gente está falando de pessoas que dedicaram a vida inteira ao estado de Goiás. Professores que formaram gerações de estudantes. Profissionais de saúde que cuidaram da população goiana. Técnicos administrativos que fizeram a máquina pública funcionar. Essas pessoas já contribuíram durante a vida toda delas, já pagaram a parte delas. E agora que estão aposentadas, que deveriam estar descansando e aproveitando o fruto do trabalho, continuam tendo descontado uma fatia considerável do benefício que recebem. E mais uma vez, a gente não está falando aqui de aposentadorias estratosféricas, não. A gente está falando de pessoas que recebem entre R$ 3 e R$ 5.000. Gente que precisa desse dinheiro para pagar aluguel, para comprar remédio, para ajudar os filhos e os netos, entre outras coisas. R$ 300 fazem uma diferença enorme no orçamento dessas famílias, principalmente no momento em que tudo está tão caro, em que o custo de vida só aumenta. Por isso que eu estou aqui hoje propondo uma mobilização. A gente precisa pressionar o governo do estado de Goiás para que ele conceda a isenção da contribuição previdenciária para todos os aposentados e pensionistas que ganham até R$ 5.000. Se o governo federal vai isentar essas pessoas do imposto de renda, reconhecendo que essa faixa de renda não consegue suportar mais descontos, por que o estado de Goiás não pode fazer o mesmo com a contribuição previdenciária? O justo e correto, na verdade, seria que os aposentados e pensionistas não pagassem nada de contribuição sobre o que eles recebem abaixo do teto do INSS, porque lá no INSS é assim. Mas eu sei que a situação de déficit da Previdência é complicada, eu entendo isso. Mas a gente está falando aqui de uma questão de justiça,
de dignidade mínima para quem já deu tanto para esse Estado e que não recebe aposentadoria e pensão em valores muito altos. São 9 mil pessoas que seriam beneficiadas de imediato e que merecem ter esse alívio no orçamento. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de respeito, de reconhecimento pelo trabalho que essas pessoas prestaram. Então vamos lá, é aqui que eu preciso muito da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo usando a hashtag isenção até 5.000 GO. Isso mesmo, isenção até 5.000 GO, tudo junto. Quanto mais gente souber dessa situação, quanto mais a gente conseguir engajamento nas redes sociais, maior é a pressão que a gente faz em cima do governo estadual e da Assembleia Legislativa. Procure o seu deputado estadual, mande mensagem, ligue no gabinete, cobre uma posição sobre esse assunto. Os deputados precisam saber que essa é uma pauta importante para os servidores aposentados e pensionistas de Goiás. E se você conhece algum servidor aposentado ou pensionista, compartilhe esse vídeo com ele. Vamos criar um movimento. Vamos mostrar que essa categoria não está sozinha e que ela merece ser ouvida. Então, se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu te peço que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todos os seus direitos como servidor público. E vamos juntos nessa luta, porque quando a gente se une, quando a gente levanta a voz, a gente consegue transformar a realidade. E eu conto com você. Até o próximo vídeo.